Colossenses capítulo 1, leremos a partir do versículo 16, que dizem assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém, igreja? Pai, nós te damos graças por tua santa e gloriosa palavra. E te pedimos que ela fale conosco de forma poderosa nesta noite, Senhor. Traze-nos edificação, crescimento, consolação para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero dar sequência à mensagem da semana passada. Na semana passada, eu falei aqui sobre as imposições necessárias da pandemia. Acredito que você deva lembrar. Falei para os irmãos que a pandemia é um estado, claro, de alerta em decorrência de uma epidemia, de uma doença que se viraliza. E que, claro, ela não pode trazer coisas boas. Mas eu falei também para os irmãos que a pandemia nos trouxe algumas coisas que mudaram o nosso comportamento. Por exemplo, você está agora diante de mim usando máscara. É um comportamento que nós não tínhamos. Você, quando acessou o templo, você teve que higienizar as mãos com álcool em gel. Era um comportamento que nós não tínhamos. O isolamento social é outro comportamento. Além das medidas que as autoridades sanitárias e governamentais tomam, que resultam, que influenciam diretamente em nosso comportamento. Algumas dessas medidas são boas, outras não. Mas existem alguns comportamentos que foram benéficos. E é sobre eles que eu estou falando. Na semana passada, eu elenquei para os irmãos aqui 10 coisas que a pandemia está nos ensinando. E falei sobre uma delas, que foi a questão do nosso ativismo, do ativismo da igreja. Ao longo desta semana, eu ouvi comentários bons e negativos, bons e ruins, sobre esta mensagem. Eu sabia que iria incomodar, porque quando você mexe na estrutura, no sistema, você tem uma tendência a incomodar algumas pessoas. Algumas disseram para mim que essa mensagem é necessária, é precisa, ou melhor, é preciso que seja pregada. Outras disseram que eu critiquei o comportamento da igreja. Sim, mas eu respondi essa semana para uma pessoa, mas é claro que critiquei. Esta é a ideia. Jesus também criticou o comportamento dos fariseus. João Batista criticou o comportamento do seu tempo. Um evangelho que não critica, um evangelho que não aponta os erros, as falhas, não pode ser o evangelho. O evangelho, ele nos confronta. O evangelho nos tira da nossa zona de conforto. O evangelho nos incomoda. O evangelho nos desperta, nos aponta caminhos.
O Evangelho é como uma luz nas trevas que revela o que está errado em nossa vida, a fim de que tomemos caminhos certos. E hoje eu quero falar sobre, englobar aqui 3 das 10 coisas que eu falei. Eu falei sobre que a pandemia desmontou o abuso de cachês de artistas e pregadores gospel que se comportavam como estrelas de Hollywood. Fez com que a igreja também entendesse que a funcionalidade da igreja, a vida da igreja, não depende de personalidades. Muito menos depende de encontros, de eventos. Não. A igreja nunca dependeu disso. Aliás, se você for agora em qualquer igreja do mundo perseguido, eles não têm nenhuma atividade. Muitas dessas igrejas não têm nem pastor. Muitos desses irmãos, como na China, comumente se divulga que existe uma fila na China para se ler um texto da Escritura Sagrada. Eles não sabem o que é uma banda que toca, um momento de louvor como esse que nós tivemos hoje e como sempre temos aos domingos. Eles não sabem o que é coreografia, eles não sabem o que é grupo. Eles apenas lutam todos os dias para manter a fé deles na pessoa de nosso Senhor Jesus. E é interessante que quando você fala com qualquer pessoa da igreja perseguida, ele sempre responde: não ore para que a perseguição passe. Ore para que possamos confiar em Jesus e permanecer fiel a Ele no meio da perseguição. E a igreja da China é a maior igreja do mundo. No país onde mais se prende, se mata e se persegue cristãos. É onde a igreja mais cresce. E esta é uma prova cabal de que a igreja não precisa de personalidades, nem precisa de encontros especiais, nem de eventos especiais, nem de métodos humanos para ela ser a igreja. Para ela ser o corpo vivo de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu entendo, aliás, que essas coisas que nós inventamos, essa agenda pesada, esse ativismo exacerbado, ele é mais um empecilho para o crescimento da igreja do que ajuda. Se você me entende, diga amém. Acontece que a igreja de hoje ela tem sido levada por 2 questões importantes e que tem prejudicado a sua espiritualidade. Primeiro, ela criou uma dependência de personalidades. Se vai fazer uma vigília, tem que chamar aquele pregador que vai abalar a vigília. Se vai fazer um congresso de jovens, um encontro setorial de jovens, tem que ser aquele pregador que na nossa linguagem é um pregador top. É aquele cara que chega, que prega e faz todo mundo chorar. Eu queria mostrar não sei se dá para mostrar, irmão? Eu quero mostrar um vídeo para você. Eu quero que você analise se isso é normal. Talvez em casa, não sei se vai dar para os irmãos verem. Mas aqui, certo. Aqui eu vou ver se meu irmão Lucas consegue colocar. Em casa você também vai ver. Ajude o seu irmão, que o que você faz
Você está vendo uma multidão histérica por alguma coisa. Escute. Acontece que eles não estão correndo para ver Jesus. Eles não estão correndo para um encontro de milagres, onde um pregador está lá com a Bíblia pregando e curando. Não, eles não estão atrás disso. Eles estão atrás de uma personalidade. Eles estão atrás de algo que no mundo evangélico passou a chamar de artista gospel. Não é mais um cantor sacro, um cantor evangélico. É um artista. É um cara que faz arte com a música evangélica. Vamos continuar vendo. Na festa de receber, me lava, me molha, me ensina, me inspira e ali outra vez. Ajude o seu irmão, que o que você faz por ele, você faz por mim. Particularmente, eu gosto das músicas. Acho que são uma das melhores composições dos últimos tempos. Nós temos que saber separar as coisas. As composições são excelentes, melodias maravilhosas, tocantes, voz espetacular. Mas isso é uma coisa, esse é um lado da moeda. Não é porque eu tenho uma voz também espetacular, componho músicas extraordinárias, que faço lindas melodias, que eu devo fazer do meu ministério mais um show do que uma adoração a Deus. Vamos lá. Deu para sentir? Você chamaria isso de louvor a Deus? Você chamaria isso de adoração a Deus? Ou você chamaria isso de um espetáculo com a música evangélica? Uma coisa é você fazer um espetáculo com a música evangélica, outra coisa é você pegar a música evangélica e fazer dela um culto a Deus, um louvor a Deus, uma adoração a Deus. Perceba que as pessoas do começo desse vídeo, elas estavam histéricas. Algumas balançando o bilhete como se tivesse ganhado na loteria. Como se aquele bilhete fosse um bilhete premiado. Essas mesmas pessoas, a maioria das pessoas que estão aí, não vou dizer todas, mas a maioria das pessoas, uma grande parte, não tem o mesmo histerismo para o jejum, para a oração, para o serviço, para a evangelização ou para qualquer serviço na casa do Senhor. E a igreja evangélica brasileira, ela se tornou ultimamente uma adoradora de personalidades. De pessoas que se machucam até, passa por cima da outra para pegar um autógrafo de uma figura como essa. E a pandemia, quando veio agora, ela desbancou esse comportamento da igreja.
A igreja, você viu ali, que não há diferença nenhuma entre aquela apresentação e uma apresentação dos Rolling Stones, e uma apresentação de qualquer cantor mundano. Não há diferença nenhuma. E as pessoas que estão indo lá, não estão indo para adorar a Deus, estão indo para ver o cantor. Quem já foi nos shows aqui de Salvador sabe que esse artista, quando estava no auge, nos eventos do Clama Bahia, por exemplo, iam vários outros cantores com famas que procediam à fama dele. E as pessoas começavam a gritar que queriam ele. Então as pessoas não tinham ido lá para adorar, as pessoas tinham ido lá para vê-lo. Essa adoração à personalidade, esse culto à personalidade, não é só com cantores, é também com pregadores. E a igreja evangélica brasileira, ela paga fortunas a esses artistas do púlpito e do palco, enquanto há uma pesquisa que aponta que essa mesma igreja, esse mesmo crente, ele investe por ano menos de R$1,50 para a obra missionária. Essa mesma igreja que paga altos cachês para uma personalidade dessa, ou para um grande pregador, é a mesma que quando o missionário vem na sua igreja, nem o transporte dá para ele. É a mesma igreja. Essa igreja que diz que ama, essa igreja que diz que a máxima da sua filosofia é o amor, é a mesma igreja que ovaciona grandes pregadores, grandes cantores e não dão a mínima para missões. Ou não dá a mínima para missões, ou não dá a mínima para um obreiro pobre que precisa da ajuda, que precisa da oferta. É sobre isso que eu quero falar. E eu sei que a minha mensagem vai incomodar um pouquinho os irmãos. Essa dependência à personalidade gerou também uma dependência de mecanismos emocionalistas e de confissão positiva dos nossos congressos, dos nossos encontros, nos nossos cultos das maravilhas, encontro dos vasos, vigília de não sei o quê, vigília disso, daquilo. De pregadores que manipulam as emoções, manipulam o público, e um público que não conhece a Escritura Sagrada é levado por qualquer tipo de emocionalismo que é teatralizado em nossos púlpitos. Eu sei que alguns de vocês dizem às vezes, amém, é verdade, aleluia. Mas quando a pandemia acabar, e que nós sentarmos para elaborarmos nossos programas da igreja, nossos encontros, vocês terão o mesmo comportamento de sempre. Virão pedir mais uma vez para o pregador tal, o cantor tal vir. A maioria de nós gostamos disso, e aqui é que é o problema. Nós estamos fazendo, ao invés de fazer um culto a Deus, estamos fazendo um culto à personalidade. É claro que isso é inconsciente. O que é um culto à personalidade? É quando um ser humano recebe honrarias que deveriam ser dadas somente a Deus. É quando o homem é adorado no lugar de Deus. E quando esse homem toma a glória que seria para Deus, para si mesmo. A igreja às vezes se comporta como se a presença de Deus só se manifestasse se determinada personalidade estivesse presente. Vamos chamar o pregador tal porque eu estive em tal lugar e quando ele orou, Jesus batizou 300 com o Espírito Santo. Como se para Jesus batizar com o Espírito Santo dependesse daquela pessoa. O primeiro lugar que eu quero falar dentro desse assunto aqui,
A única personalidade a ser adorada na igreja é Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu li aqui no começo para vocês, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 18. E quero repetir para que esse texto fique gravado na tábua do nosso coração. Porque nele, está falando de Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo. Quando a Bíblia diz tudo, nada se excetua, tudo. Todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia. Paulo diz que Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia. Ele não somente criou, tudo só continua existindo por causa dEle. Aleluia, glória a Deus. Inclusive você, eu e você, só estamos aqui hoje de pé por causa dEle. Aleluia. Paulo diz mais, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Aleluia. Para que em tudo é Ele em primeiro lugar. Aleluia. Jesus, meu irmão, foi o modelo de quem dá honra a Deus e mais ninguém. Se há um modelo que a igreja deve seguir, é o modelo do próprio Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus. João capítulo 1, João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus, portanto, ele é Deus. Mas olha o que diz um texto muito conhecido de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Enquanto que alguns de nós, algumas dessas personalidades não são nada e querem ser Deus. Se comportam como se fossem Deus. Aqui na Bahia, nós já tivemos alguns casos desses artistas e pregadores que foram chamados e fizeram exigências para o hotel, para o tipo de roupa da cama do hotel, para o tipo de toalha que deveria ter. Alguém chegou até pedir algumas água de coco para tomar banho. Meros mortais, pecadores miseráveis, querendo se comportar como se fosse um Deus. Mas Paulo disse que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, que coisa tão extraordinária, que o meu português é muito pobre para descrever essa máxima ou essa expressão do apóstolo Paulo. Aleluia. Ele era Deus e resolveu renunciar por um tempo à sua posição de Deus por causa de mim e de você. Para quê? Diz o texto. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, olha só a expressão, sendo obediente. Alguns de nós nos damos ao luxo de não ser obedientes. Mas o Filho de Deus foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora olhe cá, João capítulo 13, mais um texto muito conhecido, versículos 13 em diante. Diz, olha o que ele vai dizer, isso aqui é fantástico, irmãos. Ele está com os discípulos, de repente, ele dá um susto nos discípulos. Ele tira o seu avental, pega uma toalha, pega uma bacia com água e vai fazer o trabalho que o servo mais humilde de uma casa fazia naquele contexto. E vai lavar os pés dos discípulos. A rejeição a lavar os pés por parte de Pedro, ela é normal. Eu sempre digo isso. A gente sempre critica Pedro. Mas qualquer pessoa que andasse com Jesus, que entendesse quem era Jesus, teria a mesma reação. Eu não posso deixar que o Filho de Deus, o Messias, o meu mestre, o meu Senhor, lave os meus pés. Sou eu que tenho que lavar. Foi a mesma reação de João Batista. Eu que tenho que ir a ti e tu vens a mim? Aí Jesus vai dizer para eles no versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu na verdade sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Aí eu aprendo um princípio com Jesus aqui. Eu posso estar numa posição elevada e mesmo assim servir ao outro. Jesus assim, porque ele vai dizer assim, se eu, Senhor e Mestre, eu não decido a minha posição não, eu sou Senhor e Mestre. Mas isso não me impede de ser humilde. Isso não me impede de servir você. Aí ele vai dizer, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então Jesus, ele dá um exemplo de humildade, sendo ele o Filho de Deus. Aí João 14:10, ele vai dizer, crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, olha que coisa maravilhosa, olha que senso de humildade. Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Olha como Jesus se comporta diante dos discípulos. Ele está dando para o Senhor a glória. As obras que vocês veem em mim, quem realiza é o Pai. Tem um texto que eu ia colocar aqui, terminei esquecendo, se não me engano, acho que é João 17, que diz assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Olha só, eu glorifiquei-te na terra. Obrigado, meu irmão. 17:4. Eu te glorifiquei. O meu ministério foi para te glorificar. A minha vida aqui na terra foi para te glorificar. É esta a palavra de Jesus. Amém. Agora nós vamos ver o exemplo de João o Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11, Jesus vai dar um testemunho
extraordinário de João Batista. Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Olha só. Entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Quem está dizendo isso? É o próprio Jesus. Irmãos, a melhor coisa que tem é quando você não se exalta e Deus mesmo te exalta. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que têm um comportamento tão carnal que ele só falta dizer glória a eu. Não é assim? Você já viu esse tipo de gente aí? Glorificado, exaltado seja eu. Quando você se comporta humildemente, quem vai lhe ovacionar é o próprio Deus. Quem vai te levantar, que vai dizer quem você é e mostrar para os outros quem você é o próprio Deus. Agora, esse camarada que Jesus disse que ele era o maior entre os nascidos de mulher, olha o que diz ele em João capítulo 3, versículos 26 a 30. Diz assim: e foram ter com João. Olha, irmão, presta bem atenção nisso aqui. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ora, João Batista começou primeiro no ministério. Quando Jesus começou a pregar, João Batista já era um pregador experiente. E aí os discípulos de João disseram assim: olha, o camarada que tu batizaste, que era para ser teu discípulo, está atraindo as multidões. Todos vão ter com ele. Olha a resposta de João. João respondeu e disse: o homem não pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Aleluia, glória a Deus. João está dizendo assim: meu filho, todo mundo que tem recebe alguma coisa, quem dá é Deus. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. João está dizendo: eu nunca me coloquei na frente dele. Eu nunca me intitulei alguma coisa. Todas as vezes que vocês me perguntaram, eu sempre disse: eu não sou Cristo. Mas parece que no nosso meio existem personalidades que eles querem ser, né? Você vê, o apóstolo. Irmão, paciência aí, viu? Paciência aí, que eu sou um homem de Deus. Aí ele vai dizer mais: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Olha, a minha alegria, o esposo é de Jesus aí, e ele é aquele que assiste ao esposo. A minha alegria é ver esse camarada crescendo. Essa é a minha alegria, esse é o meu gozo, essa é a minha satisfação. E aí ele vai fechar com chave de ouro. Versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui não tem culto à personalidade não, meu amigo. Quem cresce é ele. Quem é adorado é ele. Quem é seguido é ele. Quem é louvado, honrado, respeitado é ele. Aleluia. E a minha alegria é que ele cresça e eu desapareça cada vez mais. Me parece que essas coisas estão distantes da cristandade,
de uma igreja que cultiva a adoração, o aplauso às personalidades, ao invés de Jesus. Parece que esses ensinos também estão distantes da mente e do coração daqueles que se acham o suprassumo da pregação, ou o suprassumo do louvor. Ninguém canta melhor do que ele. Aliás, uma certa personalidade disse uma certa vez, alguns anos atrás aí, que ele era aquele que estava acima da média. Sou melhor do que todos eles aí, todos eles juntos. Não sei se vocês lembram disso. E terminou que dali por diante foi a derrocada dele. Vamos ao exemplo de Barnabé e Paulo. Atos capítulo 14, versículos 8 em diante, dizem assim: e estava sentado em Listra. Paulo aqui está na sua, se não me engano, primeira viagem missionária. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, olha aqui, ó, as multidões, vendo o que Paulo fizera. Meu irmão, volte o seu olhar para mim um instantinho. Se estamos aqui na igreja, tem uma pessoa paralítica, e algum de nós, ou pastor, ou um dos obreiros, ou um irmão da igreja, ou um pastor convidado, um pregador convidado, manda o paralítico andar, e o paralítico anda. No outro dia, esse irmão não tem mais lugar na agenda dele. É assim que funciona em nosso meio. Quando eu estava em Goiânia, em um momento muito difícil do nosso ministério, Núbia estava aqui na Bahia, eu estava rodando em Goiânia para achar um lugar para abrir uma igreja. E encontrei um pastor que ele era porteiro de um prédio no centro da cidade de Goiânia. E uma das moradoras do prédio, era um prédio de pessoas da classe média alta, uma das moradoras do prédio estava doente e ele se ofereceu para ir orar. Aquela mulher estava com câncer e ela ia operar o seu câncer por aqueles dias. Então ele pediu a ela que queria orar por ela, e ele entrou no apartamento dela com a permissão dela, orou, e naquela semana, quando ela chegou para ir ao médico, o médico disse para ela que o câncer havia desaparecido. Glória a Deus. Mas aí o irmão não pôde mais ser porteiro do prédio, porque todo mundo queria que ele fosse lá orar. Todo mundo achava que ao orar, como Jesus curou aquela mulher, todo mundo deveria ser curado. Começaram então a colocar na cabeça dele que ele deveria ser pastor. E ele realmente abriu uma igreja. E quando eu cheguei lá, ele já tinha umas 4 ou 5 igrejas espalhadas pela cidade de Goiânia. Então as pessoas ovacionaram ele, e ele terminou achando que aquilo era um mérito realmente, e passou a abrir igrejas. Mas olhe qual foi o comportamento de Paulo. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Chamaram Barnabé e Paulo de deuses, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Fizeram uma festa, trouxeram animais, grinaldas, flores. Irmãos, eu conheço alguns hoje que dirão:
povo aí quer me adorar, dá licença. Eu arrebentei, que noite. Eu já vi muitos pregadores dizendo assim, rapaz, ó, preguei lá em Periperi, rapaz. Foi top, eu arrebentei. Às vezes os irmãos vêm conversar comigo, pastor, o irmão fulano, aí às vezes não sabe que eu já conheço uma determinada história daquele irmão. Aí quando eu digo não, aí o irmão fica... Não sei por que o pastor fez isso. Porque nós conhecemos em nosso meio aqueles que se acham. E o mais triste, o mais lamentável é que a multidão, o Edivan, não sabe discernir isso. Não sabe ver isso. Não consegue. Deu 3 gritos, 2 aleluias, pronto. É o cara. É como os casos de uma irmã aqui, quando eu congregava aqui antes de ir para o campo. E aí teve um caso de uma irmã aqui, tinha um culto, não sei se vocês lembram, na quinta-feira pela manhã, que é o culto das maravilhas, tinha algumas personalidades aqui de Salvador que pregavam aqui. Eu dirigi algumas vezes alguns desses cultos aqui na gestão do pastor Hugo Noival. E eu nunca me esqueço de um pregador que veio numa manhã e falou algo no ouvido de uma irmã. E a irmã saiu toda tal e chorando e falando em línguas e não sei o quê. E aí ela veio assim no canto, depois, quando terminou o culto, veio conversar comigo. Deus falou comigo hoje, pastor. E sabe qual é a confirmação que ele falou comigo? Pastor não, que não é pastor na época, né? Sabe qual foi a confirmação, irmão, que Deus falou comigo? Que quando ele botou a boca no meu ouvido, eu me arrepiei todinha. Esse irmão, até eu, se alguém botar a boca aqui no pé do meu ouvido, eu vou me arrepiar. Quem não se arrepia com uma boca no seu ouvido? Então as pessoas, elas são assim manipuladas por qualquer sensação. Arrepiou, é Deus. Não, porque na hora que ele falou, na hora certinha, pastor, a porta bateu 3 vezes. Pá, pá, pá. Foi só o vento, irmã, que costuma passar nesses horários. Então, diz aqui que, ouvindo porém isto, agora, olha o comportamento dos apóstolos. Ouvindo porém isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Aleluia! Imediatamente Paulo e Barnabé repreendeu e mostrou para eles: nós não somos nada, nós não somos deuses. Quem fez isso, quem operou isto, foi Ele, foi Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem derrama a sua glória no meio da igreja é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem opera o milagre é Jesus. Aleluia! Atos capítulo 3, versículos 9 em diante. E todo o povo o viu andar, falando daquele homem que estava na porta do templo chamada Formosa. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João. Olha só, a primeira reação do coxo é uma reação natural que as pessoas têm hoje. O pregador orou por você, Jesus curou, a pessoa começa a se apegar a ele. Para onde ele estiver pregando, eu vou. Porque eu estava no encontro e aconteceu isso comigo. Para onde ele for, eu vou. Quer ficar perto, quer dar oferta. Às vezes o pastor dele
ou um obreiro na igreja dele, está passando fome, ele nunca deu um centavo. Mas aquele que veio de longe, porque teve um momento especial ali, e às vezes até Deus usou mesmo, não vamos generalizar. Mas às vezes o povo abre. O povo é assim, a maioria das pessoas são assim. Eles abrem as bolsas e os bolsos para abençoar um cara que nunca viu. Só porque o camarada chegou aqui e tal, e a glória desceu, o louvor subiu, agora desceu. Foi uma coisa arrepiante, mas às vezes o pastor dele está ali sofrendo. Tem um diácono na igreja dele sofrendo. Tem uma dirigente, um ciclo de oração na igreja dele sofrendo, endividada, cheio de problemas. Ele nunca sentiu o desejo de ajudar. E quando Pedro, então ele diz assim, e apegando-se o coxo, o que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. O povo correu, o povo foi ovacionar, o povo foi adorar a Pedro e João. E quando Pedro viu isto, agora olha o comportamento de Pedro, semelhante ao de Paulo e Barnabé, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé, agora olha que coisa maravilhosa, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, falando do paralítico, do ex-paralítico, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. Não somos nós, não é o pregador, não é o cantor, aleluia, é Deus, é Jesus. Eu preciso terminar para seguir no próximo culto. Eu quero terminar dizendo que a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou. Esse glória a Deus é glória a Deus. Ele está dizendo que ele vai estar onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Isso é determinante. Se ele está, lembra de uma musiquinha que a gente cantava? Eu era menino, cantava: aonde Jesus está, alguma coisa acontece, o azeite desce. Música de pentecostal, né? Tem azeite, é música de pentecostal. A gente cantava o hino, irmã Joana, nos cultos públicos, que dizia assim: Jesus estar aqui, pedes o que queres. Jesus estar aqui, pedes o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus estar aqui, aleluia, pedes o que queres. Então Jesus está. Quando Jesus está, Ele cura. Quando Jesus está, Ele alegra os corações, Ele fortalece as vidas, Ele renova os crentes, Ele dá visão dos céus, aleluia,
Glória a Deus. Ele faz falar em línguas. Ele dá dons espirituais. Aonde Jesus está, sempre algo acontece. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes você não teve a experiência de você estar sozinho na sua casa? Às vezes dirigindo o seu carro. Às vezes no trabalho, de repente a presença dele te visita. Vem até você, aleluia. Se você às vezes é batizado, você fala em mistério com ele, fala em línguas com ele, aleluia, você glorifica ele, você chora na presença dele, aleluia, glória a Deus. Não precisou de ninguém estar lá para te colocar a mão na cabeça, para dizer receba aí, não, foi a sua intimidade com ele, aleluia, foi o seu relacionamento com ele, porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que se relaciona conosco, aleluia. Eu e minha esposa nunca fomos grandes pregadores, para quando a gente chega, arrasta, não, nunca fomos isso. Mas a experiência que nós tivemos no campo missionário, de pessoas que foram curadas, restauradas, foi em ocasiões que não tinha nenhuma personalidade especial, foi na nossa solidão, só tinha nós. Éramos só nós, aleluia, éramos só nós de mãos erguidas, de lágrimas rolando em nosso rosto, de joelhos no chão, clamando a Ele, e Ele operando, e Ele fazendo, aleluia, glória a Deus, porque Ele não depende de personalidades para operar. Quando você for para casa, quando você estiver lá no seu secreto, lá quando o pastor não pode chegar lá, ninguém pode chegar, pode chamar por ele. Clame por ele. Ele vai visitar você. Ele vai lá no seu quarto, ele vai lá na sua casa. E ele vai fazer o que ninguém pode fazer por você.